Então, um desenho que representa um pouco da pessoa que foi avaliada, e eu não sei se essa imagem é uma imagem verídica, eu estava buscando nas pesquisas, mas segundo eles é o Negro Cosme e o Balaio, né, conversando, os líderes. Então, evidentemente negra. Contestado de 1912, já foi período pós a abolição, mas em região de fronteira do Paraná, uma revolta camponesa, tinham muitos negros, tinham brancos também, mas tinham muitos negros, predominantemente negros e caboclos. Aí eu quero parar aqui no contestado, porque quando nós falamos de guerra, de luta no campo, luta pela reforma agrária, luta por terra, o último momento que nós destacamos que tinha um recorte de negros e caboclos foi aqui no contestado. Posterior a isso, o negro some da luta no campo do Brasil. Né? A partir disso, o negro some. Ele não aparece mais nas histórias, não aparece mais nem pelo Estado e nem pelos movimentos sociais. Né? E aí, aqui é uma foto, inclusive, do contestado, e a gente visualmente vai perceber que a presença negra era maciça. Né? Bom, nesse contexto do final do século, né, então nós temos aí uma origem da questão agrária, dos problemas agrários na abolição e o processo de industrialização, uma segregação no campo e na cidade por parte da população preta, né, e uma população predominantemente preta. Então, na virada do século XIX para o século XX, esse era o cenário que a gente tinha da luta agrária no país. Né? E aí, mas depois desse período, o que a gente pode imaginar e pensar desse sumiço das questões raciais na luta é justamente a ideia que passa a ter também com a construção desse novo Brasil industrial e a chegada, principalmente da ideologia socialista e comunista no Brasil. Né? Os anarquistas, socialista e comunista, na concepção de classe deles, não existe divisão por cor, não existe divisão por gênero. A classe trabalhadora é única e vamos lutar pela classe trabalhadora. E isso vai prevalecer no Brasil desde a chegada deles em 1890 até o final da ditadura militar. Até o fim da ditadura militar, o pensamento hegemônico dos movimentos sociais do Brasil é de que não se tinha recorte de raça nem de gênero. O recorte era apenas de classe trabalhadora. Nós somos todos iguais. E aí, isso sentava inclusive em teorias clássicas do Brasil, que nós já falamos muito nela, né? Gilberto Freire, Holanda e entre outros, que vão dizer sobre a democracia e a miscigenação racial no Brasil. Isso vai fortalecer esses intelectuais de esquerda que vão negligenciar e até hoje, predominantemente, negligenciam a luta da mulher. Então, essas doutrinas do comunismo, elas vão diluir, vão esconder, camuflar essa questão racial na luta pela terra. E, ao mesmo tempo, eles vão fortalecer os movimentos no campo. De 1912, depois do contestado, né, de 1912 até a ditadura militar, as ligas camponesas vão ser fortalecidas no campo e na luta por terra no Brasil. Mas as ligas camponesas, para lidar com os camponeses, vinham quem? Vinham esses comunistas, né, brancos, muitos de origem inclusive de fora do Brasil, que tinham acesso à escola, e os negros não tinham, eles eram letrados, para lidar com os camponeses no campo, que também predominantemente eram negros. Aí nós chegamos até a revolta de Trombos, de Formosa. Marcelo, qual que é o nome do outro que você falou, Clarinho? Julião. Né? Que vai liderar também Liga Camponesa, mas ele era comunista. Né? E aí nós vamos perceber imagens e lideranças e recortes da luta camponesa no Brasil, mas sem tratar da questão racial, mas de uma liderança predominantemente branca, não uma liderança negra. Né? E isso vai prolongando. E aí a luta pela reforma agrária vai se passando e a questão racial vai ficando de fora. Né? Com a ditadura militar, olha só que interessante, vem a ditadura militar, e na ditadura militar as ligas camponesas são praticamente extintas. Né?
eles vão matar todo mundo, vai destruir todo mundo. Né? A morte no campo vai se fortalecendo a partir do momento que a ditadura militar vai ficando cada vez pior. Com eles, vai caindo também essa concepção classista, né? Predominantemente do Partido Comunista Brasileiro e do Partido Comunista do Brasil, que eram os dois que lideravam os movimentos sociais no país. Né? Então essa concepção também vai... E no final da ditadura militar também vai coincidindo com a emergência de outros movimentos, entre eles o movimento feminista, o movimento negro, né? O movimento ambientalista, que também vai tomando corpo, a luta por segurança alimentar. Então esses movimentos emergentes vão tomando conta junto com os movimentos classistas. Né? Vai tomando a questão do movimento classista. E vai fortalecendo. Os partidos comunistas vão entrando em queda, surge o Partido dos Trabalhadores como vanguarda, né? E ao mesmo tempo surge o movimento dos trabalhadores rurais sem terra no sul do Brasil. Né? Agora, olha só que interessante. Que aí, nesse outro período da ditadura, com o surgimento do MST, né? Nós temos uma crise produtiva no sul, mas que não é gerada mais pelo fim da abolição e por a presença maciça de negros, mas gerada por uma crise de produção a partir, inclusive, de falta de terra para os descendentes de colonos. Né? Então, é um outro contexto. Se a gente for pegar hoje um recorte da luta por terra no Brasil e pegar os movimentos sociais, a diferença uma diferença grande entre a CONTAG e o MST, né? nós vamos perceber no MST uma predominância de lideranças brancas do Sul. E esse recorte aí. Então, a origem pela luta da terra, a partir desse momento, é uma origem completamente diferenciada. Né? Não é mais pela abolição, pela falta de terra, pelos negros estarem separados. Já é por descendentes brancos, colonos, que não têm acesso à terra e vão lutar por essa terra. E isso pode, inclusive, justificar hoje por que o MST agora, quando ele está discutindo essas questões raciais, é tão polêmica e ainda não muito bem resolvido. Né? A CONTAG é um pouco mais resolvido do que no MST. Um pouco, né? Um pouquinho. Porque a CONTAG tem uma grande presença de mulheres negras, principalmente aqui da região do norte do país. E a presença dessas mulheres negras vai dar uma outra roupagem para a CONTAG na luta, tanto racial quanto feminista dentro do movimento. O protagonismo, inclusive aqui na região do Bico Papagaio, Maranhão e Pará, a predominância de lideranças mulheres negras dentro dos sindicatos rurais é algo que impressiona o protagonismo feminino, né, comparado a outras regiões do país. Então aí vem as quebradeiras de coco que se organizam, vem as lideranças sindicais, a Dona Maria Senhora, que nós temos aqui conhecendo, a Dona, né, Socorro, e outras que nós temos aqui, a Dona Raimunda, que é famosíssima, né, que dá palestra em todas as universidades. Doutora pela UFT. Né? Doutora honoris causa pela UFT, inclusive. Então, essa hegemonia do MST pode estar muito nessa questão dessa colonização. Aí eu quero só, né, depois de fazer essa abordagem geral dos porquês e das hipóteses, né, dessa ausência sobre a questão racial, eu quero mostrar um pouco o cenário que nós estamos vivendo aqui, só para mostrar o quanto que os negros, né, estão presentes nisso. E outra coisa, 70% da população rural é negra, né, nas estatísticas. 70% da população rural, isso no Brasil como um todo. 70% da população rural no Brasil é negra. E se esse 70% é negro, né, e os latifúndios não estão na mão deles, né, eles são segregados, né, dessa situação rural, a luta pela reforma agrária tem uma cor, evidentemente. Né? Essa reforma agrária tem uma cor. Essa população que é maior, que é negra, ela é a que menos tem posse, ela é a que menos tem acesso a programas de agricultura familiar, entre outras coisas. E é interessante que mesmo no programa de agricultura familiar, quem mais tem acesso aos programas são brancos e não os negros. Né? E outro dado interessante, que Norte, Nordeste e Centro-Oeste são os estados de maior concentração de luta pela terra no Brasil.
onde a luta pela terra é muito mais forte, é muito mais presente. E nesses três estados, essas três regiões juntas, nós temos mais de 80% da população negra. Né? Então, essa luta tem uma cor. A reforma agrária tem uma cor. E essa cor é a negra. E aí eu quero mostrar algumas imagens aqui, por exemplo, né, de movimentos sociais aqui na nossa região, né, do contexto social, de luta social. Padre Josinho, que era negro, liderança, e toda a população presente nas manifestações, a gente percebe que não é uma população predominantemente branca. Né? As quebradeiras de coco, né? E essas lideranças desse movimento de quebradeira de coco, que nós temos aqui também, não é um movimento branco, é um movimento negro. Né? O MST na região também é muito diferente do MST e das fotos do MST tiradas que vêm de São Paulo, né, e outras coisas. A gente já percebe uma característica étnica bem diferente das outras regiões. Né? Ou seja, né, aqui é o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragem, né? E aí, o que é interessante? A população ribeirinha que é desocupada, que é deixada, que é expropriada de sua terra, é uma população também predominantemente negra. Né? Ou seja, a luta pela terra é uma luta predominantemente negra e negligenciada ao mesmo tempo pelo Estado e pelos próprios movimentos sociais. Né? Aqui os indígenas, que eu não poderia deixar de abordar, porque estão presentes com a gente, né? E os quilombolas. E aí, sobre as questões quilombolas, todo o recorte racial que se coloca pelos movimentos sociais e pelo Estado, todos os dados do Estado, do MDA, do IBGE, e outros dados sobre a questão rural, quando vai fazer o recorte rural no campo, eles pegam apenas os quilombolas como população preta. Né? E isso, não desfazendo dos quilombolas, mas é porque não é muito maior do que isso, é muito mais do que isso. Né? Tem os quilombolas, mas é muito mais do que isso. E os intelectuais acabam caindo nessa mesma questão. Né? Só para vocês terem uma ideia, me preparando para vir para cá, eu fui ler um monte de artigos de universidades, livros e anais, e todos os intelectuais, quando falando sobre a questão racial e o recorte racial na reforma agrária, ao invés de pegar a população negra, pega apenas os quilombolas. Né? Como se os quilombolas fosse a única questão de racial que a gente tivesse no campo. Né? Mas a população do campo é 70% negra. Então, é só isso que eu estou, só essas reflexões, né, para a gente pensar um pouco, e a contribuição que eu trago para vocês. Né, como dos estudiosos aí para contribuir nesse processo, né, tem o Miguel Arroio, que fala muito dessas questões do campo hoje, principalmente no que se refere à educação. Né, Fernandes, aqui são dois Fernandes, eu coloquei, mas é o Florestan Fernandes e o Bernardo Monsanto Fernandes. Né? A Caldache, a Bromovai, tanto o Ricardo Abramovai quanto a Miriam Abramovai, João Rua e a Maria Rua, Furlim, Gonçalves, Fonseca, Souza Martins, né? Geraldo, Carneiro e Borges. São da bibliografia presente nos livros, e eu quero agradecer a vocês por isso. Vou voltar aqui agora para o lado da Tamires, para o Daniel. Agora você fica aqui. Você fica aqui comigo, agora que eu tenho você vai me abandonar agora? Eu vou fazer aquele negócio funcionar. Daqui que eu vou fazer funcionar. Esse daqui vai pegar uma coisa. A caixa. Pega pra isso. Será que não é a caixa que
Isso lá embaixo. Bem, obrigada, professor, pela fala. E agora são abertos o primeiro bloco para 3 questionamentos. Boa noite. Professor, muito obrigado pela palestra. O que eu tenho que falar, mas é um exemplo, que tem um caso também lá em Porto Franco, que é o caso Epaminondas, que ele tinha as reuniões nas fazendas para lutar por esses direitos trabalhistas e logo em seguida ele virou simpatizante de comunista a partir do momento em que foi um médico lá e ele era comunista e todos os trabalhos que ele fazia ele não cobrava e eles passaram a se reunir, com eles também e lutar por essa questão de terra, de direito trabalhista. E também naquela época predominava mais quem dominava lá e ainda domina é a família Macedo. E logo depois que eles começaram a incomodar lá em Porto Franco, aí ligaram para os militares e conseguiram vir fazer uma busca deles dois, principalmente, e quem estava envolvido. E levaram e sumiram com eles. Aí também, um tempo depois, o neto dele decidiu entrar para a polícia, ele era investigador, e ele conseguiu recuperar os restos mortais do avô dele. Acho que é um caso bem interessante para se olhar. Se você quiser, depois eu posso levar o celular daí, para dar uma olhada nessa questão. E a pergunta eu gostaria, mas assim, se eu falasse sobre os princípios da criação das leis trabalhistas aqui no Brasil. Só isso mesmo. Obrigado. Mais alguém? Não está na República? Então vem, Luciano. Cadê o? Tá lá, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser cameraman e microfone mesmo? Boa noite a todos. São juntos? Não, mas quando for você, eu vi. Tá. Gostaria. Fica mais perto, Beto. Pode ser o. Eu gostaria, assim, primeiro de parabenizar o professor Miragão pela palestra e ver o recorte da reforma agrária dentro da universidade e com essa cor que é invisibilizada, é realmente muito emocionante. Eu sou Luciana, sou aluna da Educação do Campo e eu gostaria aqui, professor, de solicitar do seu conhecimento, porque assim, quando a gente fala desse recorte negro, em especial para a reforma agrária, a gente tem duas grandes invisibilidades. Uma é por ser negros, outro que quando esta pessoa negra é mulher, na reforma agrária ela fica muito mais difícil. E aí a gente observa, quando você mensurou, parte das nossas lideranças, inclusive na reforma agrária, também são mulheres e mesmo sendo liderança, são invisibilizadas. Porque a gente agora, eu fazendo uma breve reflexão e vendo que nós estamos hoje com 2 turmas de educação do campo, o campus de Tocantinópolis e uma série de atividades no decorrer de 2 anos, a gente percebe que a presença dessas referências são mínimas. E eu gostaria que você fizesse um pouco mais dessa construção histórica para a gente estar trazendo na nossa palestra de hoje. Mais alguém quer fazer uma pergunta?
noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos, parabéns pela palestra, obrigada pela contribuição. Fiquei muito contente quando você disse que ia dizer sobre o que não é dito, né? Quando a gente sempre conversa, sempre faz essas provocações, né? A gente fala de escravidão contemporânea, mas a gente não está falando da cor dessa escravidão contemporânea. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre essa perspectiva mesmo para pensar todas as questões, principalmente as questões nacionais. Na verdade, é só uma reflexão, um cruzamento de dados. A gente tem um dado recente de que 70% da população do estado do Tocantins é negra. Significa que 70% da população do estado do Tocantins é preta ou parda. Ou parda, ou planta. Não pode andar. Então, 70%, né, dessa população é negra. E aí, você disse na sua fala que 70% da população do Tocantins é rural. Então, eu fico cruzando essas duas informações. 70% da população do Tocantins é negra, 70% da população do Tocantins é rural. E vou cruzar com uma terceira informação agora, que as cidades no Tocantins são cidades rurais. Chego a pensar, então, a partir dessa hipótese, né, cruzando esses dados, e eles me permitem que, hipoteticamente, eu acredite que a discussão sobre terra, nas suas N vertentes, no Tocantins é uma discussão sobre a população negra. Iminentemente. Talvez mais do que em outros lugares, por conta da nossa configuração racial. E aí, se você pudesse conversar um pouco mais com a gente sobre isso, é mais uma reflexão, um cruzamento de dados só. Bom, olha só, Elvio, nós podemos dizer que nós tivemos um movimento trabalhador livre no Brasil, né, quando a gente falava de sindicatos autônomos, né, sindicatos livres e autônomos, entre o período de 1890 a 1930, né, a década de 30. A partir do momento em que Getúlio Vargas assume e vai criar as leis trabalhistas, né, que você falou sobre essas leis trabalhistas, o sindicato autônomo ele desaparece, né, e aí ele vai criar uns princípios que são o câncer do sindicalismo no Brasil até hoje. Ele vai criar uma coisa chamada unicidade sindical, que é dividir os sindicatos por categoria, e a partir desse momento não se pensar mais quanto classe de trabalhadores, mas sim quanto categorias por área de trabalho, local de trabalho. Aí então a unicidade sindical que diz, por exemplo, que pode ter apenas um sindicato para defender os professores, que não pode ter outro, né? Ele não pode ter sobreposição disso aí. E isso vai dividir cada vez mais as categorias, e ele vai colocar sob a égide do Estado brasileiro a criação dos sindicatos, né, e o controle total dos movimentos sociais. Então, a partir desse momento, a partir da criação da CLT, o que acontece no Brasil, na verdade, é um controle geral, não só sobre os sindicatos, mas sobre os movimentos sociais. Que aí eles vão eliminar os demais e vão controlar aqueles que se tinham, né? E no contexto da criação dessas leis trabalhistas, o que vinha para cá, para a pauta, eram pautas que pensavam apenas na classe trabalhadora como contra a classe trabalhadora. Em nenhum momento tinha recorte racial, como não se tem até hoje, né? A Convenção 111 da OIT, que trata das questões raciais, né, de democracia racial, equidade racial, ela vem justamente bem recente na história nossa para tentar corrigir essas questões, esses distúrbios da questão racial nas leis trabalhistas, né, e no local de trabalho, e no mercado de trabalho. Mas o que acontece é que hoje o negro ganha em média 30% a menos do que o homem, do que o branco, né, exercendo a mesma função. E se for mulher, a mulher ganha menos do que o homem, o negro ganha menos do que o branco e a mulher negra ganha menos do que todos, né? Então essa é a realidade do mercado de trabalho que nós temos e dessas leis que na verdade não fizeram nada. O Brasil assinou as convenções, mas, por exemplo, em termos de lei, para corrigir isso, não se tem. E não vai ter enquanto aquele congresso for um congresso branco,
e machista. Né? Então, já era. Lu, olha, eu concordo contigo, mesmo tendo lideranças, e aí uma questão interessante é que mesmo tendo lideranças rurais, mulheres, aqui na nossa região, as confederações são dominadas por homens. Né? Nós temos local, nós temos na organização local, na base, mulheres que se destacam, mulheres que fazem a luta no dia a dia, mulheres que assumem protagonismo, mulheres que vão para a guerra. Inclusive no momento da guerrilha do Araguaia, as mulheres foram literalmente para a luta pegando em armas. Né? Em Trombos e Formoso no Araguaia, Trombos e Formoso em Goiás, na revolta de Trombos e Formoso, teve um determinado momento que os homens correram todos para o mato e quem pegou na arma foram as mulheres. Né? Inclusive pegando o homem pela orelha, eles falaram assim, vamos lá, cara, nós vamos ter que guerrear, temos que lutar, né? Não vamos deixar de envelhecer não. Né? Mas olha só que interessante, mesmo essas mulheres fazendo parte da luta e do dia a dia, do local de trabalho no campo, quando se fala assim, olha, vai ter uma formação em Brasília, na CONTAG, ou no MST, ou em alguma coisa, só vão homens participar, na maioria. A ponto de alguns sindicatos, inclusive, passar a cancelar atividades se não tiver a participação de mulheres. Né? Eu já vi o Messias, do Pernambuco, liderança lá da CUT Rural, ele cancelar uma reunião do sindicato dele porque não tinha cumprido a paridade. Porque sempre os homens vão dizer assim, a mulher não pode vir porque ela está lá cuidando dos filhos e da panela. Né? Inclusive a Miriam Abramovay, ela escreve um livro dentro do MST que diz o seguinte, companheiras de luta ou coordenadoras de panela. Né? O que nós somos aqui dentro? Né? Companheiras de luta ou nós somos coordenadoras de panela? Por que vocês, machaiada, querem a gente aqui nessa porcaria de luta pela terra? Né? Quem vai lidar, quem vai fazer as coisas somos nós. Nos nossos assentamentos aqui, aproximadamente, não é um levantamento, é apenas uma hipótese, mas a gente já percebe que a maioria da produção está sendo dirigida pelas mulheres. A organização da produção está sendo dirigida pelas mulheres. As cooperativas, o associativismo está sendo dirigido pelas mulheres. Os homens, na verdade, eles estão saindo do assentamento para outros trabalhos e a mulher está assumindo o lote nas terras. A produção de leite, a produção de mandioca, a fabricação da farinha, isso está sendo cada vez mais assumido pelas mulheres. E os homens indo trabalhar na Vale do Rio Doce, no Pará, na Suzano, né? E muitos em trabalho escravo nas fazendas, que vão para lá e nem voltam. E a mulher fica tomando conta da produção. Mas ainda, é assim como se diz assim, ela está cuidando porque, a ideia é assim, ela está cuidando porque o homem não está aqui. Né? Não é porque ela assumiu o protagonismo, não é vista como algo desse sentido. Então, esse machismo todo existe. Né? E quando, na questão racial, é completamente, só piora. Tudo que a gente fala em relação ao gênero, se for mulher e negra, né, a situação piora um pouco mais dessa invisibilidade. E o MST, predominantemente, o MST nas direções nacionais é dirigido por brancos. Quase não se tem negros presentes, predominantemente branco. Até mesmo pelo nome deles, o sobrenome, vocês vão perceber. Veja bem, mas o MST nasce no sul, ele surge no sul. E aí vem aquela questão mesmo de uma origem a partir da crise produtiva dos colonos, né, que foram para lá naquele momento. Bom, Karina, é isso aí que você disse. A luta pela terra, a luta pela reforma agrária,